Olá, queridos amigos, queridos irmãos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário que você está assistindo esse vídeo, mas que Deus venha te abençoar grandemente no estudo que vamos ter daqui a pouquinho. Mais um capítulo do livro de Daniel. Sejam bem-vindos a esse estudo maravilhoso. E esse é um livro que revela as coisas que estão acontecendo esses dias e irão acontecer. E nós queremos que você venha entender a mente de Deus esse estudo de hoje. Vou dar um tempo para você pegar sua Bíblia, seu caderno, sua caneta, para estar anotando algumas coisas bem interessantes aí, tá bom? Como é que vocês estão? Tudo bem? Muito bom. Vamos dar início então a esse estudo maravilhoso. Vamos ter um momento de oração para que Deus venha nos abençoar. Pai querido, nós queremos agradecer pelo privilégio que temos de estar na tua presença e agora que vamos estudar a tua palavra, que só nos dê entendimento, clareza, em nome de Jesus. Que essa palavra venha falar no nosso coração profundamente, que possamos ser conhecedores e praticantes da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, vamos lá. Hoje nós vamos estudar o capítulo 8 de Daniel. Acha aí, Daniel, capítulo 8. Pegue a sua Bíblia, a palavra de Deus, e vamos meditar nesse texto interessante. Fala sobre a visão do carneiro e do bode, e também do chifre pequeno, que está inserido nessa profecia, capítulo 8 de Daniel. Tudo bem? Preparados? Vamos lá então estudar esse momento maravilhoso. Só uma introdução aqui para a gente poder situar melhor. Ah, Passado cerca de 2 anos depois da visão do capítulo 7 que nós vimos na semana passada, Daniel recebe então uma outra visão, então, que está registrada no capítulo 8, que nós vamos ler daqui a pouco. E novamente surgem novos animais nessa cena profética. E mais uma vez esses animais representam nações que lutavam pelo poder. Então Daniel declara: pareceu-me eu estar na cidadela de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Daniel capítulo 8, versículo 12. Ele diz que ele teve uma visão depois daquela que ele tinha tido a princípio, que nós vimos no capítulo 7. E veio uma visão, não que ele estava lá, mas numa visão ele se sentiu nesse lugar, na cidadela de Suzã, província de Elão. Ele estava junto ao rio Ulai. Então, há na Bíblia realmente outros exemplos de profetas que foram arrebatados para, em visão para estar em outro local, para trazer uma profecia também. Então vamos começar esse estudo aqui do livro de Daniel, capítulo 8. Vamos aprender juntos este livro, porque a gente está sempre aprendendo. Não somos conhecedores assim em profundidade, né? Nós estamos sempre orando para que Deus nos dê clareza e entendimento da sua palavra. Vamos ver então versículos de 1 ao versículo 4. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me eu estar na cidadela de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mais um mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Esse primeiro animal que Daniel tem na sua visão, ele vê um carneiro, 2 chifres. Eram altos, um mais alto que o outro, e o mais alto subia por último. Falar sobre isso então, o que nós estamos vendo aqui? Esse animal. O verso 3 informa que o chifre mais alto subia por último.
Vamos destacar isso aqui na visão de Daniel. Então, reconhecendo que a profecia é uma verdade que vai se ampliando, ela se amplia a cada momento, e nós precisamos então destacar aqui um paralelo entre o capítulo 7 e 8, nessa interpretação profética que vamos estudar agora. Então, o capítulo 7 ele apresenta um animal semelhante a um urso, lembram disso? Que nós estudamos. E ele se levantava em um dos seus lados. Versículo 5 do capítulo 7 de Daniel. Assim como o chifre do carneiro, então o maior se levantava por último. Se no capítulo 7 esse urso representa realmente os medos e os persas, como nós vimos aqui na semana passada, sendo que os persas eles estão assumindo o poder, o domínio, por último, com Ciro, e o mesmo se dá aqui com o carneiro. Interessante que o anjo Gabriel, nós vemos aqui no versículo 16, né, o anjo Gabriel foi muito claro em dar essa interpretação para Daniel. Então ele disse, aquele carneiro que tem 2 chifres, que viste, são os reis da Média e da Pérsia. Versículo 20, ele vai falar sobre isso aqui. Então ele já diz que os 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Bom, está claro para nós agora, entendemos isso. Então, qual foi o segundo animal que nós vamos ver aqui em Daniel? Depois nós vamos voltar e explicar mais detalhadamente sobre isso aqui, mas vamos dar uma visão panorâmica e entendendo melhor sobre isso. No versículo 5 em diante, só voltando aqui um pouquinho, desculpa, nós vemos aqui que esse carneiro, ele dava amarradas, cabeçadas para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais podia resistir. Então, o poder desse carneiro era muito forte. Nenhum outro animal podia resisti-lo. E ele fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Eu estava lembrando aqui o fato que eu estive no Uruguai. Eu vi um carneiro, estava amarrado num poste, né, pastando ali na beira de um pasto ali. E eu fui lá, na minha inocência, passar a mão naquele carneiro, já era um carneiro adulto, e ele veio dar amarrada, veio dar cabeçada tremenda. Como a corda era grande, ele veio para cima de mim, eu tive que sair correndo realmente, que o bicho estava bravo, né? E aquele dono disse, esse carneiro é muito bravo, ele dá amarrada a qualquer um, até no dono dele ele dá amarrada mesmo, né? E interessante que, explicando melhor, o carneiro que dá amarrada assim, que ele faz segundo ele quer, ele não tem pastor, não tem assim uma pessoa que cuida diretamente dele. Ele vive sozinho, então ele faz o que ele quer, e assim esse carneiro aqui, eu só estou levando um paralelo, ele diz que ele fazia o que ele queria, e ele se engrandecia, no final do versículo 4. Muito bem, vamos lá o versículo 5 então, ver o outro animal que Daniel está tendo nessa visão. Ele fala, se eu estava observando, eis que um bode vinha do ocidente. Agora não é um carneiro, agora é um bode. Ele vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. Como é isso? Como é que pode um bode vir, né, do ocidente sobre toda a terra sem tocar o chão? Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos e dirigiu-se ao carneiro que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Bom, então este bode, ele está como que voando. Ao olhar interessante essa situação desse bode, vamos lembrar que este grande chifre que surge do bode, né, que tem um grande chifre entre os seus olhos, esse grande chifre representa Alexandre o Grande, que após sua morte quebrou-se-lhe grande chifre. Vamos ver que esse chifre é quebrado. Então ele foi sucedido, então vai surgir 4 chifres, nós vamos ver agora, sucedido por 4 generais. Vamos lá ver o que mais à frente aqui. Verso 7. Verso 6, aliás. Diante do cordeiro, dirigiu-se ao cordeiro que tinha 2 chifres, o qual tinha visto diante do rio, e correu contra ele com o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, o bode enfurecido contra o carneiro,
O feriu, ele quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode lançou por terra e pisou aos pés. E não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos dos céus. Então este bode, ele realmente matou o carneiro, pisou sobre ele, venceu o carneiro. Esse bode se engrandeceu muito, ele cresceu no seu poder, na sua força. Então, com isso, nesse poder, na sua força, esse chifre foi quebrado. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Lembrando aqui o paralelo, então, esses 4 chifres são 4 generais que sucedeu o Alexandre o Grande. Foram Ptolomeu, Lisímaco e também Seleuco e Cassandro. 4 reis que foram sucessores logo depois de Alexandre o Grande. Então, nessa expressão aqui, que esse bode vinha como que voando, há um paralelo em relação àquele que nós vimos, o urso que tinha asas, que voava também, é um paralelo também com referência a ele. Então, vamos continuar aqui entendendo mais um pouquinho sobre isso, vamos voltar sobre esse assunto. Surge aqui então um novo elemento, o que Daniel faria? Então, quando ele vê que surge um chifre pequeno, não é? E se torna muito forte para o sul, para o oriente, e lançou todas as estrelas da terra e os pisou. Vamos ler aqui um pouquinho mais à frente, versículo 9. De um dos chifres, de um desses 4 chifres, que nasceram no lugar daquele grande chifre que foi quebrado, de um desses chifres saiu um pequeno chifre, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, deles tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e que o fez prosperou. Depois ouviu um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Vamos acompanhar agora algumas coisas interessantes. Acompanhe comigo que nós vamos compartilhar agora com os irmãos, que é bem interessante. O que Daniel faz então? A expressão que nós vemos aqui parece um chifre pequeno, ele vê surgir de um daqueles 4 chifres. Então precisamos aqui fazer uma observação muito importante, que no capítulo 2 de Daniel, quando nós já estudamos, cada império foi representado por um metal, né, da estátua do rei Nabucodonosor. Com exceção do 4º império, as pernas eram de ferro, isto simbolizava então a Roma imperial, a Roma que estava montando o seu império, e os pés de ferro e barro nos falam da Roma papal, da Roma religiosa. Em Daniel capítulo 7, que nós estudamos, aparecem 4 animais ou bestas que nós já estudamos aqui. Então, uma para cada império, mas novamente surgem 10 chifres e um chifre pequeno. Bom, o que isso tem a ver? Nós temos aqui Roma, em uma das fases pagã, a Roma imperial, e também religiosa, a Roma papal, que atuaria contra Deus e contra o seu povo. Ele estaria atuando para destruir, para perseguir o povo de Deus. De fato, a Roma papal, né, isto é, com seus papas, é a continuidade da Roma imperial. Ela começou com os imperadores, que estavam dominando sobre a região toda de toda a Ásia Menor, aquela região lá,
Então eles estavam dominando com seus imperadores. Mas vemos que a Roma, agora papal, não há mais imperadores, mas existem os papas que um vai sucedendo o outro. E até hoje é assim ainda, a continuidade papal de Roma. E pode ser atestado quando o bispo de Roma ele se assenta na cadeira do imperador. Então o imperador agora sai, agora o papa senta na cadeira do imperador. Isso mostra que ele assume o seu título. O título que o papa assume no lugar do imperador é Pontifex Maximus. Palavra em latim é o Pontífice Máximo. E na conservação dos deuses romanos, aonde eles se tornam então santos, né? Se tornam então pessoas que não erram, são infalíveis, com nomes então cristianizados. Eles colocaram alguns nomes e da manutenção da língua latina para a observação oficial das escrituras, a linguagem vulgata, e na celebração das missas. Então eles usam essa versão também. Alguns têm questionado do qual parte do domínio grego, agora dividido pelos quatro generais que assumiu então o Alexandre o Grande, teria vindo então esse chifre pequeno. Tudo, não sabemos exatamente uma explicação aqui se faz necessária. A expressão de um dos chifres, Daniel 8:9 que nós lemos agora, não está bem traduzido assim em algumas versões bíblicas. E no original hebraico que nós lemos então, está escrito assim, de um deles. E não aparece a palavra chifre. Então isso quer dizer que o chifre pequeno se origina de um dos quatro ventos dos céus, então substantivo plural mais próximo aqui, então, e não dos chifres, mas é um chifre que surge. Então, em Zacarias 6 também nós vamos ver sobre isso, versículos 5 e 6, estudamos sobre isso também. Bom, então o texto bíblico informa que 5 atividades que esse poder do chifre pequeno faria, que é o mesmo que essa feroz, né, catadura que esse animal faz, Daniel 8:23, nós vemos aqui o versículo, mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á o rei de feroz catadura, e especialista em intrigas, grande é o seu poder, mas não por sua própria força, causará estupendas destruições, prosperará e fará o que ele quiser. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. Estou lendo agora o versículo 25. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. O chifre pequeno. Então vamos falar um pouquinho mais sobre essa Roma, a Roma imperial e a Roma papal, esse chifre pequeno que surge. Ela diz aqui que então vamos falar sobre a Roma horizontal, que é a Roma imperial. Ela está mantendo o seu domínio sobre a terra. Então ela diz aqui que se tornou forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Vamos ver o que isso quer nos mostrar. Então Roma foi uma pequena república fundada em 753 a.C. e começou com uma expansão realmente no 334 a.C., crescendo para o sul, quando conquistou toda a Península Itálica, ela conquistou todas as ilhas do mar Mediterrâneo, então ela começou então a dominar sobre toda a região. Isto é horizontal, é a Roma imperial, que está expandindo, que está conquistando. No ano 202 a.C., Cartago, na África, ao extremo sul do mundo conhecido, também conquistou. No ano 168 a.C., Roma foi considerada então império ao conquistar toda a Península Grega, a Península Macedônica e também a Ásia Menor e toda a Síria. Então se expandiu tremendamente com seus imperadores e chegou até a Palestina. No tempo de Jesus ainda estava o Império Romano dominando aquela região, através
imperadores, né? Vimos Herodes e tudo mais. Faltava agora, então, o crescimento em direção ao norte. Ele fala aqui, terra gloriosa. Que terra gloriosa é essa? Né? Daniel 8:9 fala aqui, de um dos chifres saiu um pequeno chifre, se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Muito bem. Essa profecia, então, se cumpriu quando Roma Imperial, com seus imperadores, conquista, então, toda a Gália, a parte da Europa, toda a Britânia, as ilhas britânicas também, e estendeu seus limites por todo o continente. Então, Roma foi dominando agora toda a parte da Europa também. Esse foi a parte, então, crescimento horizontal, então, que diz que se tornou forte para o sul, para o oriente e para as terras gloriosas. Terra gloriosa. Isso é o crescimento vertical, Roma imperial, com seus domínios. Agora vamos ver também um crescimento vertical, crescimento agora de Roma, a Roma papal, a Roma através dos seus papas. Então diz que essa Roma papal, agora não são mais os imperadores, o Papa agora assume a cadeira, o trono do imperador, tornando-se então agora a figura máxima, né? A pessoa máxima em domínio. Então, diz aqui o versículo que cresceu até atingir o exército, verso 10, até atingir o exército dos céus e alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército dele, tirou o sacrifício diário e o lugar de seu santuário e foi deitado abaixo. E o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. Versículo 12. E deitou por fora a verdade. Deitou por fora, jogou por terra a verdade. E o que fez, prosperou. Vamos ver aqui, então, analisando mais este governo vertical, né? Então, Roma papal, que é a parte espiritual. Então, o exército dos céus, aqui nos fala então as estrelas, segundo a explicação do próprio anjo Daniel, no versículo 24, quando ele fala assim: grande é o seu poder, mas não na sua própria força, causará estupenda destruição, prosperará, e tudo que lhe houver destruirá em os poderosos e o povo santo. Ou seja, o povo santo, ou seja, o povo de Deus, a quem o poder papal agora estará perseguindo, e como perseguiu de fato os cristãos. Embora Roma se dizendo cristã, mas era um império dominado por homens, papas, então começou a perseguir o povo santo, a começar por o povo de Israel, os judeus. Então, através das cruzadas, eles entraram na região da Palestina e por várias partes da Ásia Menor, perseguindo os judeus, por quê? Eles diziam que os judeus haviam matado o Cristo, o Messias, e por essa causa eles deveriam ser mortos também. Então houve uma grande perseguição autorizada pelo Papa, através das cruzadas, para matarem os judeus naquele tempo. E nós vemos isso no decorrer da história também. Então, de acordo com o livro de Apocalipse, capítulo 12, 13 e 4, nós já estudamos isso quando estudamos Apocalipse, que foi o dragão, que é Satanás, que enganou a terça parte das estrelas. Vocês estão lembrados disso? As estrelas do céu. E lançou-as por terra, que nesse contexto apresenta aqui os anjos celestes. Quando Lúcifer, que era o querubim da guarda real, que estava no céu, diante do Senhor, ministrando louvor, nós já estamos sobre isso, que ele se ensoberbeceu, se engrandeceu e quis colocar o trono acima de Deus, quis usurpar o lugar de Deus, e Deus assim o expulsou do céu. Mas só que isso ele já havia amotinado uma terça parte dos anjos, que foram atirados para fora do céu juntamente com Lúcifer, que é portador da luz.
Então ele trouxe, arrastou consigo uma terça parte dos anjos celestes. Apocalipse 1:20, vamos ver sobre isso também. Bom, entretanto, o representante aqui, no caso terrestre, agora na terra do dragão, o chifre pequeno, não é o mesmo poder de Apocalipse 13, de 1 a 10, que nós estudamos. Ele recebe do próprio dragão o poder, o trono e também a grande autoridade para assumir o controle religioso da terra. A fim de quê? A fim de atacar as legiões terrestres do exército de Deus, os seus santos. E é isso que nós conhecemos na história, não é? Que o Império Papal, não é? O Império Romano Papal vertical, perseguiu os cristãos de maneira terrível. Lembramos quando os cristãos foram perseguidos, os primeiros cristãos, da igreja primitiva mesmo, que haviam se convertido ao Senhor Jesus. Eles foram perseguidos, foram mortos, foram torturados de formas cruéis, e muitos foram levados às arenas como espetáculo ao povo. Então eles eram atirados às feras famintas, eram estraçalhados, eles eram crucificados e queimados vivos, e era um horror realmente, um circo de horrores, e o povo todo se animava, se alegrava com tudo isso. Então, o Império Papal fez isso também, né, através dos imperadores e também mesmo o Papa na época da Santa Inquisição, quando muitos cristãos também foram mortos de formas terríveis, né? Nós lemos na história da Idade Média, foi a era negra da história, onde nada progrediu durante esse tempo. Houve uma grande perseguição. Muito bem. Esta guerra, então, entre o bem e o mal, vamos dizer assim, começou no céu, quando Satanás quis usurpar o trono de Deus, e se estende agora à terra. Satanás agora ele quer manter o domínio, e realmente ele conquistou isso quando fez com que nossos primeiros pais pecassem contra Deus, e assim então eles desobedeceram a ordem de Deus, que era não comessem daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, e assim eles desobedeceram. Satanás os enganou através de uma serpente, e eles então o pecado entrou no coração deles. O pecado não foi sexo, não era maçã, a Bíblia não diz que era maçã, mas era um fruto que traria a eles o conhecimento do mal. Deus foi muito claro: no dia que vocês comerem, certamente morrereis. E Satanás, sabendo disso, então colocou no coração deles, nossos primeiros pais, o desejo de ser o que ele quis ser. Vocês serão como Deus. Vocês não morrerão. De fato, fisicamente não morreram, mas morreram sim espiritualmente. Foram separados de Deus, da santidade de Deus. Muito bem. Então, essa progressão agora na Terra, nós podemos chamar assim, vamos imaginar um conflito cósmico, né? Começou no céu e se estende sobre a Terra, porque cada ser humano está intimamente ligado a isso. Nós estamos ligados nesse conflito. Satanás, ele está querendo destruir a nós seres humanos. Não só fisicamente, mas nos afastar de Deus, a nos desanimar, a nos desalentar, a nos fazer frustrar, achando que Deus não é justo, que Deus não faz isso ou aquilo. Então, Satanás coloca em nossos corações, nossas mentes, muitas coisas que fazem com que você se perturbe e se faz achar que Deus se esquece de você, que Deus não é fiel. Isso é uma grande mentira do diabo. Muito bem. Aqui diz então que ele se engrandeceu até ao príncipe do exército, e tirou dele o sacrifício diário, e o lugar do Santíssimo foi deitado abaixo. Quem é este príncipe do exército que nós vemos aqui? Essa expressão nós vamos ver que aparece lá em Josué capítulo 5, versículo 13 a 15. Vamos voltar um pouquinho as páginas aqui. Se você puder também abrir aí, vamos lá rapidamente. Josué, capítulo 5, versículo 13 a 5. Vamos ser mais rápido aqui, o tempo passa. 5, 13 a 15. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua.
Chegou-se Josué e a ele disse-lhes: És tu um dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, eu sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Ele disse: Que diz meu senhor a seu servo? Respondeu-lhe o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar a que estás é santo. E assim fez Josué. Então Josué tem a visão deste príncipe, esse anjo se identifica como príncipe do céu, do exército. E essa expressão aqui, quando Josué então se prostra diante dele, eu adoro. O texto deixa bem claro que Josué adorou esse príncipe. E ele não se importou em Josué, não repreendeu por ele estar se ajoelhando por o ato que ele fez. Logo, não pode ser apenas um anjo, porque os anjos eles não são dignos de adoração, eles mesmos que não recebem adoração e não aceitam essa adoração. Conforme Apocalipse 19, 9, vamos ver sobre isso também. 10, versículo 22, capítulo 22, 8 e 9. Mateus 4, 10 também fala sobre isso, né? Então, desculpa. Outro detalhe que chama a nossa atenção, né? É que o príncipe disse: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é santo. Então, esta expressão aqui só aparece mais uma vez na Bíblia, justamente quando Deus chamou Moisés lá no Monte Sinai, quando Moisés está lá esperando o Senhor dar as ordens a ele, as leis, e Deus fala exatamente isso, né? Tira os teus pés para o lugar que você está, é um lugar santo, não é? Não há dúvidas aqui que o príncipe, então, do exército, o príncipe dos príncipes, se refere ao próprio Senhor Jesus Cristo. Aqui no Velho Testamento são chamadas de teofanias, aparição de Cristo Jesus aos seus servos. Então, vamos voltar aqui um pouquinho mais. O chifre pequeno, a Roma papal, ele tira do príncipe, que é Jesus, vamos lá? Então, o Papa, o chifre pequeno, o Roma papal, tira do príncipe, que é Jesus, o sacrifício diário, que poderia ser melhor traduzido como contínuo. A expressão hebraica que nós vemos aqui traduzida como sacrifício diário ou contínuo, em algumas versões da Bíblia, que no Antigo Testamento, um termo dado se referindo a todas as cerimônias que eram realizadas no pátio, no lugar santo, no santuário durante o ano. Então, todas essas cerimônias tratavam de arrependimento, perdão dos pecados e também falava sobre a salvação do seu povo, que ao fazer os sacrifícios diários, então estava ali. Então, mas como o sistema papal pôde atacar essas práticas então que o povo realizava? A Igreja Romana então pretende ser o templo, o novo pacto, negando então a realidade do santuário celestial, no qual o terrestre era um tipo, o tabernáculo era um tipo do celestial. Então, esses líderes são chamados de sacerdotes, olha só. Então, esses líderes papais agora se colocam como sacerdotes, em lugar dos sacerdotes que nós vemos lá no Antigo Testamento. Agora, eles escutam confissões. O sacerdote recebia o pecador, que colocava as suas mãos sobre os animais, e ali então dizia o seu pecado, e aquele animal era imolado no altar pelo sacrifício dos seus pecados. Agora, esses papas, e logo a seguir os clérigos também, então chamados sacerdotes, então eles escutavam as confissões. Até hoje existe onde eles, aquela cela, aquele quartinho que é dentro do templo católico, onde as pessoas vão ali confessar, né? Confessário, onde eles falam dos seus pecados. Então eles começam a realizar o sacrifício da missa. Existe tudo um ritual que não está na Bíblia. Então, diminuindo agora o quê? O que eles diminuem? O único sacrifício que é perfeito, que é Cristo Jesus. Então, eles anulam o único sacrifício
e colocam agora um sacrifício que eles mesmos adotam dentro do seu ritual, né, do ritualismo. Então, diminuindo agora esse sacrifício único, que é o sumo sacerdote Jesus, que morreu uma vez por todas. Não há mais necessidade de ele vir e morrer, que foi uma vez por todas. E cada vez que o catolicismo faz, né, a procissão do Cristo morto, é como se estivesse sacrificando novamente o Cristo. Então, eles estão ensinando que Cristo não é o único mediador entre Deus e os homens. A Bíblia fala que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Agora eles afirmam, ensinam que Maria é também mediadora. Aliás, ela é agora a mediadora entre Deus e os homens, entre os santos, vamos dizer assim. Então colocaram a Virgem Maria como aquela que você pode conversar com ela, ela vai interceder a Jesus para que Jesus então responda. Então até uma frase, né, que eles falam, pede para a mãe que o filho atende. Isso não está na Bíblia. Isso não é verdade. A Bíblia, pelo contrário, ela afirma que há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então eles colocam Maria e também outros santos que eles adotaram, né? Como São Pedro, São João, né? Então São Paulo, então esses homens de Deus na Bíblia, agora eles colocam como também mediadores, né? E outros mais, que tanto existem um santo para cada dia do ano, né? Então, para cada um deles que um desses faz uma prece, eles creem que então serão atendidas as suas orações. Nós vemos lá, né? A Santo Expedito, né? Que atende, né, as orações dos pobres, assim por diante, e tantos outros mais. Isso não está na Bíblia, isso é idolatria. Então, a igreja, o reino papal, vertical, está realmente fazendo isso, deitando a verdade por terra. Entendem? Amém? Então, vamos notar aqui. Resumindo, significa substituir a obra redentora de Cristo que foi feita na cruz do Calvário, o sangue derramado, isso e o santuário celestial em favor do pecador, por uma obra de salvação de feitura humana. Então, eles anulam a graça, anulam o sacrifício de Jesus e agora adotam um meio de salvação por meio de obras, por meio de feitura humana. Nós vamos ver isso todos os dias. Daniel também afirma que, que o papado se levantaria contra o príncipe dos príncipes. Aqui no versículo 25 que nós lemos, ele vai se levantar contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Isso aqui é incrível. Muito bem. Então, este levantar, né, esse que eu falo vertical, indica que ele ocuparia o lugar de Cristo. E que Paulo também advertiu quando ele escreve à igreja de Tessalônica, capítulo 2, verso 4, o seguinte: ao qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Isso o anticristo fará também. Vai se assentar no trono em Jerusalém, quando será erguido, se dizendo agora o próprio Deus. E o Papa, ele diz que ele é o vigário de Deus, não é? Vigários Filhos Dei, que está escrito na sua mitra, né? Papal, o vigário de Deus aqui na terra. Então, por isso que se diz que o Papa é infalível, que Papa não falha, que Papa não peca, que Papa não erra, porque ele é o próprio Deus, ele se ocupa como sendo representante de Deus, em santidade e tudo mais. Por isso que é chamado vossa santidade. Né? Isso é totalmente absurdo, porque o Papa é um homem como nós, como um qualquer pecador, sujeito a erros e falhas. Nós vemos o quantos papas já erraram, já falharam, esse atual também, quanto que falha, não é? Quantos absurdos. Então, as doutrinas romanas
da infabilidade papal, da confissão auricular, que você vai lá, confessa seus pecados, ele manda você rezar não sei quantas rezas e assim, terço e tudo mais. Ah, então, o perdão dos pecados pelo próprio sacerdote, pelo próprio padre ou sacerdote deles, demonstra muito bem o cumprimento dessa profecia, que ele vai realmente deitar a verdade por terra e vai assumir o lugar de Deus. Então, diz aqui, deitou a verdade por terra e o que ele fez prosperou. Verso 12, que nós lemos já. Então, quando nós estudamos na aula passada, quando nós estudamos no capítulo anterior, falava de um ataque também contra a lei do Senhor, né, a lei de Deus. Nós vimos o quanto foi atacado a questão dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão entre todas as leis e devem ser cumpridas também. Os 10 mandamentos também não foi abolida. Não é? Claro que Cristo cumpriu toda a lei por nós. Mas a Bíblia fala que aquele que tiraram um tio, acrescentaram um tio a mais na profecia desta lei, desta palavra, será acrescentado ou tirado também, será acrescentado os flagelos e terá retirado também os galardões. Muito bem. Então, vemos que os 10 mandamentos fala a questão do primeiro mandamento, não farás para ti imagem de escultura, não adorarás, não prostrarás culto a ela e assim por diante. Eles tiraram esse mandamento. Você vê que no decálogo do catecismo da Igreja Católica não existe esse primeiro mandamento. Então, eles dividiram o 10º mandamento em dois para substituir, então, aqueles que haviam tirado. Então, nesse mandamento proíbe o culto às imagens de escultura. O que o Papa fez? Levantou várias imagens de escultura, fazendo com que as pessoas se ajoelhem diante delas, façam ali as suas orações, as suas preces, acendem velas ali e ficam aguardando então o resultado da promessa. Então ficam adorando as imagens de escultura. A Bíblia é totalmente contra. Você pode ler a Bíblia toda e você vai ver que Deus abomina a idolatria. Não há comunhão entre Deus e os ídolos. Não há como. E esse império papal, então, acrescentou isso. Agora também pode adorar as imagens. Mudou o sábado para o domingo. Eu entendo que o sábado deve ser, sim, guardado, observado. Eu entendo que o sábado foi feito para o homem, para descanso dele, mas para fazer o bem. Eu entendo isso. Eu não entendo como uma forma de você, então, garantir a sua entrada no céu porque você guarda o sábado. Mas eu entendo que é um mandamento. E Constantino, o imperador, tirou o dia do sábado e colocou o domingo como o dia do Senhor, que é o dia do culto ao sol, e fez então que as pessoas agora, em vez do sábado, cultuassem no domingo. Isso para mim é uma questão que eu me pergunto até hoje. Onde está isso na Bíblia que o Senhor tirou o sábado para colocar o domingo? O domingo nós separamos para cultuar o Senhor também, como todos os dias nós cultuamos ao Senhor. O domingo não é um dia santo, um dia diferente. Claro, é um dia especial também. Mas você pode observar que muitos países ainda conservam o sábado como um dia de descanso. E nós adotamos isso também no nosso país, que muitas empresas, no sábado não se trabalha. Os bancos não abrem, muitas firmas também não abrem. Então existe um certo, ainda, ideia que é um dia de descanso. E tem também o domingo. Por que não só o domingo para descansar? Por que existe o sábado ainda? Então existe ainda um entendimento que o sábado foi feito por Deus para descansarmos. Agora entendo que é o seguinte, além dessas mudanças que nós estamos aqui mencionando na lei, os mandamentos, existem também outros vários ensinos, baseados apenas na tradição da Igreja Católica e não na própria palavra de Deus. Tem suplantado a verdade de Deus e mantido as pessoas no cativeiro, na ignorância com respeito à vontade de Deus. As pessoas praticam essas coisas porque não conhecem a palavra de Deus. Como, por exemplo, a oração pelos mortos, missa de sétimo dia, de
de um mês, e assim por diante. Onde está isso na Bíblia? Isso foi uma invenção papal. Não existe isso. As penitências, que eram as pessoas compravam títulos que então lhe davam direito de entrar no céu e poderiam pecar à vontade, que não tinha problema, que eles pagaram pela sua salvação. Eram chamadas as indulgências, aliás, indulgências. E também as penitências que eu mencionei agora, que citei de forma invertida. As penitências, eles então se martirizavam, se machucavam, né? Então, achando que assim poderiam amortecer a tentação à carne. Existe isso até hoje. Em muitos conventos, seminários católicos, ainda existe isso. E existe também o batismo infantil, que eu creio que a Bíblia nos fala de batismo de adultos. Também algumas denominações, elas usam como batismo infantil, tudo bem. Mas é um dogma que eles falam que se a criança não for batizada ainda bebê, se ela morrer, vai morrer pagã. Isso não é verdade. Jesus falou que dos tais é o reino dos céus. Então, o batismo não é para a salvação. O batismo é confirmação da sua fé que você crê no Senhor Jesus Cristo. Não é para você achar que através do batismo você é salvo. Não. Quem salva é Cristo. Se o batismo salvasse, anularia então o sacrifício de Jesus na cruz. Então, entendemos que o batismo de adultos, Jesus foi batizado com seus 30 anos. Não é? E outros batismos que vemos na Bíblia, alguns mencionam que quando, na casa do carcereiro que se converte lá naquela noite, né, que houve o terremoto na prisão, crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa, então eles mencionam com família crianças também. Também, eu não vejo problema nessa questão. Mas o que eu vejo problema é usar o batismo como meio de salvação. E a salvação é através de Cristo Jesus. E a Igreja Católica afirma que a criança tem que ser batizada para não morrer pagã. Isso não está na Bíblia. A doutrina da substanciação, isto é, que a ceia do Senhor, o pão e o vinho, se transformam literalmente em carne e em sangue. Isso não é verdade. São símbolos apenas. Então existe a hóstia, diz que você não pode mastigar a hóstia porque aquele é o corpo de Jesus. Não, não existe que na hora da ceia, né, aqueles transformam em carne e sangue. Não, são símbolos apenas do sangue e do corpo de Jesus. O culto aos mortos, já citei, o uso das velas e tantas outras doutrinas mais que foram colocadas pelos papas para que então os seus fiéis pudessem então assim seguir. Até quando durariam então esses ataques do chifre pequeno ao povo de Deus? Aqui vemos 2.200 tardes e manhãs. Depois de passarem 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Assim como a purificação do santuário terrestre nos dias antigamente do Antigo Testamento representava um juízo de vindicação do povo de Deus, o mesmo ocorrerá também no término desse período, que o chifre pequeno será destruído sem esforço de mãos humanas. O próprio Senhor Jesus haverá de destruir esse poder maligno. Então, quando Daniel quis saber realmente o significado aqui, quando aconteceriam essas coisas, versículos 16 e 19, então ele diz, o anjo Gabriel diz que se refere ao fim dos tempos. Versículo 26. Porque a visão se refere a dias muito distantes. Então, quando ele explica que ao terminar esse período, o santuário seria purificado e a ação do chifre pequeno seria quebrado, freada, então não seria mais atuante. Então, quero que você entenda que esta palavra está se referindo aos dias atuais e nos dias que hão de vir ainda pela frente, quando vemos que após, não é, o milênio, Satanás será solto do abismo, quando Cristo estará descendo, aliás, já está reinando, mas quando ele vai ser solto, reunir as nações, então será destruído o seu poder maligno de Satanás, os demônios, a besta, o falso profeta e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Queridos irmãos,
Que Deus nos abençoe nesse estudo, que você possa, então, estar aprendendo a profundidade desse texto. Até o próximo estudo, que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor, um grande abraço a todos.